aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, diretamente da AgriShow, aqui no stand da piscina, que gentilmente deu esse espaço aqui pra gente poder conversar com pessoas que estão aqui, né? A gente sabe que a AgriShow, a gente recebe gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro, então é um lugar especial pra gente poder trocar ideias e, enfim, gravar e trazer um monte de conteúdo bacana aqui pra vocês. E nesse episódio nós vamos falar aqui com o Thiago Franceto, falei certo? E Roverson Pereira da Silva. Isso. Que estão lançando o Manual de Máquinas Agrícolas, um manual que várias empresas estão patrocinando, né? Estão apoiando aqui. Entre elas, obviamente, o Grupo Piscin, né? Então, pessoal, muito obrigado por estar com a gente. Sejam super bem-vindos ao Raízes do Agro. Pode ser em ordem alfabética, talvez. Bom, então acho que sou eu, né? Bom, Paulo, bom dia, né? Bom dia a todos, a todas. É um prazer muito grande poder participar do AgroResenha e para nós é um motivo de orgulho ainda maior porque nós estamos aqui em função do lançamento de um livro, né? De um livro didático, técnico, que depois de mais de 40 anos de uma lacuna enorme, né, na área de máquinas agrícolas, eu e o professor Thiago Franceto, nós conseguimos, junto com a ajuda de vários outros colegas, colocar no papel bastante coisa sobre o mundo das máquinas agrícolas de uma forma bem tranquila, bem leve. Então é um prazer para nós poder estarmos aqui hoje e poder falar um pouco sobre esse trabalho. Maravilha. Olá, E aí, Paulo. Thiago? Obrigado pelo espaço. É uma satisfação poder trocar um pouco de ideia, apresentar o projeto público. Então, sem dúvida, tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Vai ser um papo bacana. É isso aí, cara. Então, pra gente começar, né? A gente gosta aqui no Raízes, no AgroResenha, de conhecer um pouquinho, né, da história de vocês aí. Acho que conta um pouquinho da sua história pra gente. Vamos começar contigo. Opa, vamos lá. Suas raízes no agro. Minhas raízes no agro, né? Na verdade, eu sou um cara da cidade que resolveu fazer engenharia agrícola, né? Lá em Lavras, em Minas Gerais, né? Há muito tempo atrás, eu resolvi fazer um curso de engenharia agrícola e foi uma paixão assim à primeira vista. Quando eu comecei a fazer o curso, me lembro bem as primeiras aulas de introdução à engenharia agrícola, eu falei, gente, como é que eu não sabia disso antes, né? Que curso fascinante, né? E fui me interessando, mas desde antes disso, quando eu era criança pequena lá em Lavras, eu já tinha um sonho de ser professor. Então era uma coisa que eu sempre quis, né? E aí fiz a faculdade e já na sequência já fiz um mestrado, depois fui dar aulas lá em Minas Gerais também, mas na época que eu fazia mestrado em Uberlândia, na Federal de Uberlândia, eu comecei a dar aulas na Universidade de Uberaba, lá em Uberaba, fiquei um bom tempo lá e resolvi fazer um doutorado, e depois do doutorado, fiz o meu doutorado da Unesp em Jaboticabal, fiz meu doutorado lá e alguns anos depois surgiu a oportunidade de eu prestar um concurso na Unesp de Jaboticabal. Passei e já estou lá há um bom tempo, há mais de 20 anos estou lá como professor de máquinas agrícolas, né? Então isso é um pouco da história da minha história no agro, né? E nessa função aí de professor, eu sempre procurei trabalhar próximo das indústrias, né? Do campo e da indústria, né? Nós temos um laboratório que é o Laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola. E o slogan do nosso laboratório é exatamente o seguinte: o campo é o nosso laboratório. Então, nós fazemos trabalhos no campo o tempo todo e muitos desses trabalhos em parcerias com empresas, como a Piscin, por exemplo. Então, é isso que a gente tem, porque a gente traz essa bagagem do campo para a sala de aula, para poder formar bons agrônomos, né? E colocar esses profissionais no mercado. O que é essencial, né? Porque assim, a gente conversava aqui durante as gravações aqui na AgriShow, várias vezes eu toquei nesse assunto, né? Pode até parecer, para mim já tá meio batido, mas não adianta nada a gente resolver um problema que não existe, né? Exato, e a gente só consegue saber de fato o que é problema, o que é necessidade, se tiver um pezinho lá no barro lá para conversar com o produtor e conseguir trazer a realidade do campo, né? Exatamente. E isso enriquece muito as nossas aulas. Sim, porque a gente tem todo o embasamento teórico, obviamente, mas quando você vai ao campo e você vê os problemas acontecendo, como eles acontecem,
você consegue trazer isso para o aluno, dar exemplos práticos, né? O aluno se interessa mais, né? A gente tem uma geração que a gente tem que fazer um esforço sobre-humano para prender a atenção, né? Porque é uma geração que quer tudo muito rápido. E quando a gente traz essas experiências do campo, é fantástico, porque eles começam a prestar mais atenção, eles vêm nos perguntar como é que funcionam, e eles ficam ávidos por esse conhecimento, por essa vivência prática. Então é muito importante isso. E querendo ou não, esse universo das máquinas, ele é emblemático, assim, as pessoas gostam, a gurizada gosta pra caramba, né? Então isso é um fator atrativo também, né? É engraçado isso, Paulo, porque assim, é atrativo, mas ao mesmo tempo é assustador. Claro. Para quem nunca viu uma máquina, né, de perto, ele olha aquilo e ele acha que é muito difícil, como é que eu vou fazer para trabalhar com isso? E quando nosso trabalho é esse, né, Tiago? É desmistificar, falar, olha, isso aqui é uma máquina, mas é simples, né? Então a gente tem que fazer com que uma coisa tão complexa como uma máquina agrícola seja facilmente vista por qualquer pessoa, né? Legal. E aí quando eles descobrem isso, eles se apaixonam, né? E aí eles querem entrar nesse mundo e trabalhar com toda essa tecnologia que hoje nós temos disponível. Legal. E aí, Thiago, conta um pouquinho aí da sua história para nós, então, cara. Vamos lá. Sou de família, meus avós principalmente já eram ligados ao campo. Então, eu sou de uma região do Rio Grande do Sul, de agricultura familiar. Então, uma proporção menor, mas evidentemente um trabalho muitas vezes muito mais braçal, muito mais trabalhoso, muito mais... A dedicação, de certa forma, ela acaba sendo um pouco mais afinca, né? Tem um pouco mais de força. Então, meus avós trabalhavam na agricultura, depois acabaram, por N situações, momento, vida, acabaram se desligando, indo para a cidade, mas aquela sementinha lá permaneceu. E assim como o professor Rolfs, eu também sou engenheiro agrícola, também fiz essa graduação, e a minha mãe sempre comenta que eu acho que tu escolheu fazer isso por conta das gambiarras do teu avô. Porque ajuste técnico. O meu avô sempre foi muito inventivo, sempre teve esse apreço de resolver as coisas, e às vezes resolver sem resolver, mas tá achando que tá resolvendo. Mas... Então, a engenharia agrícola tem esse diferencial, que ela tem um pezinho muito mais alicerçado na engenharia. Então, tu tem esse viés um pouco diferenciado. Então, a minha família é uma família que teve essas raízes, né? E por conta, talvez, das gambiarras, vou seguir na mesma linha de raciocínio da minha mãe, a gente acabei fazendo engenharia agrícola lá no Sul, e hoje atuo como professor de máquinas agrícolas na Federal de Santa Maria, e coordeno hoje um grupo de tecnologia em máquinas agrícolas, o GTM, que a gente tem um viés de trabalho muito parecido com o professor Rolfs, que a nossa intenção é realmente estar próxima do campo, estar próximo da indústria, porque é em conjunto que a gente chega mais longe. Então é isso que a gente enxerga, esse é o caminho que a gente tem trilhado no agro aí. É legal, né? Porque assim, o Rio Grande do Sul já tem uma tradição de grandes indústrias, né, cara? Então é legal, assim... Você está aqui mais perto, né, em São Paulo, que tem uma vocação também para a indústria, igual nós estamos falando com a piscina aqui, o Rio Grande do Sul também. Nossa, exatamente. Lá é um lugar onde muita coisa começou lá. Isso, né? Então, isso aí. São dois lugares icônicos aí, né, cara? Exatamente. Legal. São dois polos da indústria de máquinas agrícolas, né? Exatamente. Rio Grande do Sul com máquinas maiores, os tratores, colhedoras, e aqui mais para a parte de implementos, né? Então, mas são dois polos fortíssimos, né? Legal. E aí, bom, conta pra nós aí então. Eu sei que esse aqui já é o volume 2, né? Eu estava aqui no ano passado, eu vi o lançamento do volume 1 aqui no stand da Piscina também. Mas conta um pouquinho pra gente do projeto, como que vocês estruturaram aqui pra a turma poder saber também. Maravilha, Paulo. Bem, quem é da licenciatura, da academia, já tinha aí essa problemática um pouco mais doída. O que eu quero dizer com isso? O último livro de máquinas agrícolas no Brasil foi em 1987. Nossa. Então, para nós que somos professores, era um desafio muito grande de conseguir trazer novidade, de talvez solucionar o problema que o Rolfs comentou agora, dessa geração nova, de fixar ele, para ter gosto daquele conteúdo. Então, isso era uma problemática bem antiga que a gente tinha e que ninguém assumia, vamos resolver isso, né? E há 4 anos atrás, a gente estava lá o professor Rolfs foi me visitar no Rio Grande do Sul, a gente foi visitar algumas indústrias, e num café, num bate-papo, acabamos entrando nesse mérito. Quem sabe a gente começa a organizar isso, quem sabe a gente tenta começar a trabalhar nisso e tentar solucionar isso. E aí, nesse momento, a gente começou a pensar, mas
por que será que ficou esse tempo todo sem um livro? Qual foi o ponto central que motivou ficar num hiato de tempo tão grande sem um livro que pudesse fomentar e atrair a atenção do público mais jovem? A partir disso a gente pensou talvez possa ser justamente porque os materiais mais antigos tinham um viés puramente acadêmico. Sem um viés de contato, de sentar daqui a pouco em engenharia de algum fabricante e dizer o que tu tem para me dizer que é de relevante para que a gente possa colocar aqui. Então, há 4 anos atrás a gente sentou, conversamos e começamos a buscar parceiros para que a gente pudesse ter aqui um apoio técnico e de um apoio que realmente fomentasse trazer tecnologia de ponta para um material. Então a gente conseguiu ao longo desses últimos tempos aí desenvolver esses 2 volumes. Publicamos o ano passado o volume 1, que era um livro focado na parte de motores, tratores, parte de plantio, preparo do solo. E foi tão interessante a abordagem com que as empresas acabaram entendendo o projeto, que aí quando a gente estava finalizando o primeiro volume, a gente pensou, nossa, esse livro está ficando grande demais. A gente precisa dividir ele. E foi por conta disso que a gente ano passado lançou 1 e esse ano estamos lançando o volume 2. Legal. E é interessante ressaltar que essa parceria com a empresa, ela tornou muito mais fácil o nosso trabalho. Foi um trabalho duro, um trabalho muito difícil, né? Que nós não teríamos conseguido sem o apoio de vários colegas. Nós temos nos 2 livros professores de todas as regiões do Brasil e até do exterior que nos ajudaram a escrever os capítulos, né? Isso foi um fator importante, mas as empresas tiveram um fator preponderante. Por quê? Porque nos forneceram materiais, nos possibilitaram horas e horas de conversas com o pessoal da engenharia para que a gente pudesse pegar, como eu disse, aquela máquina tão complexa e deixá-la facilmente entendível para os alunos, né? E uma coisa que a gente até batia um papo antes aqui do nosso nosso podcast aqui, né? A gente conversava justamente sobre a questão da história, né? O professor Tiago comentou que o último livro era de 87. Tem um professor, um pesquisador já aposentado, que ele foi um grande escritor de livros de máquinas agrícolas, o professor Miali. Se me permita, um grande influenciador não digital. Exatamente. É verdade. O Miali acho que foi professor da Exalc, né? Professor da Exalc. Se eu não estiver enganado, acho que não tive aula com ele, mas... Você não teve, mas você estudou nos livros do Miali. Com certeza. E a gente sempre brinca, e nesse volume 2 nós quisemos fazer uma homenagem ao professor Miali. Então nós escrevemos um texto, colocamos os livros dele lá, que ele escreveu, né? E a gente quis fazer essa justa homenagem ao professor Miali, porque aqui no Brasil foi ele que começou, né? Como disse o Diago, foi influência da época e nos influenciou, né? Tanto é que o professor Miali tem um manual de mecanização agrícola. E quando nós fomos definir o título desse livro, nós falamos, a homenagem já começa aí. Vamos fazer o manual de máquinas agrícolas para fazer um resgate da memória, né, dessa história do professor Miali. Então, assim, a gente tem um livro hoje que ele está muito antenado com a questão tecnológica, com o que a indústria está produzindo, com o que está sendo feito no campo no Brasil todo, mas a gente também buscou o resgate dessa memória, porque se a gente não tivesse tido essa história lá com o professor Miali, a gente não estaria aqui fazendo isso, porque a gente não teria formado bem em máquinas agrícolas. Claro, né? claro. Os livros deles nos proporcionaram ter uma boa formação em máquinas agrícolas. Bacana. E a gente conversava um pouquinho antes aqui sobre essa questão da história, né? O professor Hugo lá atrás, que abriu mercados, que tem. E eu acho que uma das grandes funções de você escrever uma obra como essa vocês estão lembrando da obra que foi escrita há 40 anos atrás, né? Então, daqui a alguns anos, provavelmente vão lembrar dessa obra também, não só as empresas que estão apoiando e tal, mas alunos, né? Pessoal de outros segmentos também que podem olhar e enfim, ter um lugar onde procurar, né, cara? Ô Paulo, isso que você falou é interessante a gente lembrar uma história aqui, né, Thiago? Exato. Para a gente escrever o volume 1, nós levamos 3 anos para articular tudo, junto com as empresas, com os colegas, né? E 3 anos lançamos o ano passado. E depois desse volume 2, nós levamos 1 ano, que a gente já tinha os caminhos mais fáceis. Sim. Mas quando nós lançamos o volume 1, nós estávamos tão imersos nesse processo que nós não tínhamos parado para pensar nisso que você acabou de falar.
né, que esse livro poderia vir a ser uma referência. Isso. E numa conversa com uma colega de uma outra empresa fazendo o lançamento, ela parou, né, nos parabenizou pelo livro e tal, falou: professores, vocês têm noção de que a partir de agora vocês vão ser uma referência, que no futuro vocês não estarão aqui, mas o livro vai estar e vai ser uma referência? E foi o momento, né, Tiago, que caiu a ficha de que a gente estava fazendo alguma coisa grandiosa para máquinas agrícolas, sem falsa modéstia, né? Um trabalho de equipe, como a gente falou aqui, senão não faríamos sozinho, mas é uma obra grandiosa. Por quê? Porque passa a ser uma referência nesse novo mundo, para essa nova geração, né? Legal, muito bom. Pessoal, conta pra gente então, assim, ó, o que quem comprar um livro como esse aqui pode esperar ao abrir, enfim, querer estudar ele, assim. Maravilha, essa é uma pergunta muito importante. Esse livro é um livro focado para estudantes das ciências agrárias. Então, esse é o primeiro viés, ele é um viés científico, um viés acadêmico, mas com base em todo esse apoio da própria indústria brasileira, ele também é um livro técnico. Então, você vai encontrar, eu acho que o exemplo bem fácil para a gente explicar isso, plantadeira, né? O que é uma plantadeira? Plantadeira, próprio plantar vem da planta. Então, a gente está se remetendo, por exemplo, a um plantio de cana. Sim. E não um plantio com semente. Então, o plantio com semente não existe. Uma semeadora. O que existe é uma semeadora, né? E aí tu tem essa terminologia final, que é um pouco mais de gramática, que é o eira e o oura, que são questões técnicas, né? Tu tem a questão que é o utilizado, como é que o campo fala? O campo não fala a semeadora, né? Então, esse material, por ele ter esse viés também, porque a gente entende que para poder levar mais informação técnica para o público que precisa dele, não só o acadêmico, mas uma pessoa que está numa fazenda, uma pessoa que está numa concessionária, um mecânico de uma concessionária, a própria engenharia da indústria, para poder usar esse material, para não ter esse distanciamento entre informação e usuário final, você vai encontrar a semeadora aqui, sim, mas você também vai encontrar a plantadeira. Os termos eles vão estar próximos justamente para poder fazer essa assimilação de conhecimento. Então, ele é um material que todos os seus 20 capítulos, né, esses 2 livros têm 20 capítulos, eles têm esse viés. Um viés que entrega a informação do ponto de vista acadêmico, qual seria o termo correto academicamente, mas também qual é o termo correto do ponto de vista de como o campo está falando. Né? Como o campo está falando. Isso aí. Então, isso que basicamente eu acho que é o supra-sumo aí do material. Eu lembro que eu tinha um professor que falava assim: é semeadora, semeadeira é a mulher que joga semeadora. Exatamente. Muito legal. E no livro 1, inclusive, a gente tem uma imagem mostrando isso, né? A semeadeira e a semeadora. Cara, e assim, e passa muito. Uma coisa que a gente sempre fala aqui, tanto no Raiz como no AgroResenha, é a importância da comunicação dentro desse processo. É, né? Isso aí. Porque, assim, não adianta nada eu, no meu Technicase, chegar lá no campo isso e falar: não adianta. por favor, você precisa utilizar a sua semeadora de uma maneira adequada, né? Cara, não é assim que funciona. Então, uma função também ensinar a molecada que está lá na faculdade que existem maneiras e maneiras de falar de determinadas coisas no Brasil inteiro, né? Você tem que se adaptar ao seu público. É isso aí. É isso aí. E o mais importante é a comunicação, é você conseguir falar a língua do produtor, do cidadão que está na indústria, ou seja, você precisa transmitir o seu recado e você tem que falar aquilo que ele vai entender, né? Então é isso que a gente ensina, né? Olha, o correto tecnicamente é isso, mas no dia a dia a gente tem outros termos que devem ser usados, né? Legal, muito bom. Tinha uma coisa que eu queria trocar uma ideia com vocês, né? Que eu acho que, para escrever um livro como esse aqui, não deve ter faltado pesquisa, né? Vocês devem ter entrado e olhado um monte de coisas ali para vocês chegarem nesse material final, assim. Com a experiência que vocês têm, né? Não só acadêmica, trabalhando nesse processo ao longo dos anos, mas também essa busca histórica que vocês fizeram aqui, o que vocês, cada um de vocês, cada um pode ter uma opinião diferente, mas o que vocês acreditam que foram marcos na mecanização agrícola ao longo das décadas, assim? Lá, determinada época, isso aqui aconteceu e foi uma revolução, e o que pode acontecer, sabe? Acho que eu queria ter um pouquinho da visão de vocês, assim, desses marcos da mecanização, assim.
a mecanização ela é dinâmica, né? Então a mudança que ela acontece, ela pode ser de diferentes vias que fortalecem a necessidade de mudar. Então a gente tem um exemplo interessante, eu acho que é o processo de colheita de cana. É que tu teve uma mudança por uma questão que não era uma demanda de mercado naquele momento, mas foi uma necessidade de imposição. Tu tem que mudar. Né? E o que eu tenho percebido agora, principalmente, talvez seja uma mudança justamente na percepção da indústria de mostrar mais o valor daquele equipamento para o usuário. Então, antes de falar de tecnologias que foram mudando, que talvez foi o ponto central da pergunta, acho que esse viés de o que motivou essas mudanças também tem mudado, não só os equipamentos. Então tu tem aí pega a década de 90, uma mudança muito relativa ao uso em si de químico, uso intensivo de fertilizante, isso modificou muito a forma de tu fazer muita coisa, o próprio plantio direto inseriu aí uma necessidade muito grande de mudança de equipamentos. Depois tu já começa aí anos 2000, uma entrada da questão do uso já de sinais de correção de posição, e isso já começa a levar uma necessidade de uma tecnologia diferenciada para isso. E como a tecnologia começou a avançar de maneira tão rápida e o mercado em si não conseguiu acompanhar isso, o que a gente percebe agora ao longo talvez da década é uma alteração dos equipamentos numa facilitação de uso. Então, quando a gente fala de uma automação, muitas vezes vem na nossa cabeça aquele carro que dirige sozinho, aquele trator que... Não, a automação ela está intrínseca em pequenos processos da máquina que facilitam com que daqui a pouco aquela regulagem que há 10 anos atrás eu tinha que fazer com uma chave, hoje eu faço apertando um botão. Ou às vezes eu nem preciso apertar mais nada, a máquina já faz. Então, acho que a grande mudança que a gente tem ao longo desse processo, ela deriva disso. E a partir do momento que a gente tem agora cada vez mais máquinas que entendem aonde ela está, captam essa informação, joga dentro lá de uma equação e dá um resultado para dizer, olha, eu preciso mexer nesse atuador aqui agora porque eu preciso abrir mais a peneira daquela colhedora. Não, eu preciso desligar aquele dosador porque ele está na ponta de uma linha e eu estou fazendo uma curva. Ou ele está no centro da curva, eu tenho que desligar aquele. Então, acho que esse talvez seja a grande mudança que a gente está tendo. As demandas de mercado ou as imposições de mercado estão moldando como os equipamentos têm que ser. Então, pelo que eu entendi, existem mudanças de sistema de produção que implicam em isso aí. Mudanças nas máquinas, enfim, necessidades, né? Mas também, por exemplo, você deu o exemplo da cana, foi uma lei que isso foi sancionada, que, agora vamos ter que correr de atrás para fazer esse negócio. E não só o usuário, não é só o usuário que tem demandado isso. A gente tem agora, nesse período, determinadas situações que o próprio fabricante está levando. Claro. E a gente escuta muitos parceiros falarem, olha, a gente tem a tecnologia, mas a gente precisa primeiro apresentar o sistema. E quando o agricultor começa a entender o sistema, daí ele vê valor na minha tecnologia. Eu acho que é todo um contexto. Eu estava procurando aqui palavras para explicar esse contexto e vou explicar de uma palavra que muita gente não gosta, mas é todo um contexto político. Lembrando que política é aquilo que busca o bem comum. Tá? Então é buscar o bem comum da agricultura. Então o que a gente pode fazer? A decisão legal, né? A legislação para terminar com a colheita de cana é uma decisão política, visando uma série de benefícios para a sociedade. Né? A decisão de mudar um equipamento que a empresa toma é uma decisão política para atingir alguns objetivos. Então, acho que primeiro é isso, todo um contexto político que leva a essas mudanças. E indo na linha do professor Tiago, mas talvez colocando de uma forma um pouco mais didática, um pouco mais do banco da escola, eu diria que os marcos, eu considero 4 marcos, tá? A gente começou quando o homem começou a fazer agricultura, o ser humano começou a fazer agricultura, hoje nós chamamos de agricultura 1.0, para ficar bonitinho aí com as tendências, né? Sim. Bom, isso foi até o século XX, início do século XX. Até meados do século XX, nós estávamos fazendo a agricultura que hoje nós chamamos de 2.0, que nós usávamos tração animal, né? Depois veio o advento da motorização da agricultura. Entramos com os tratores, as máquinas com motores, né? Nós entramos, então a agricultura 2.0, a gente saiu da tração animal e foi para a motorização. Depois nós fomos para a 3.0, né? A 3.0 foi
Só voltando um pouco, a 2.0 coincidiu com o que nós chamamos de Revolução Verde, uso de químicos, de genética, né, e de avanços na mecanização. E na 3.0, foi como disse o professor Tiago, né, quando a gente começou a utilizar os sinais de GNSS. Então, nós começamos a fazer agricultura de precisão. Né? E isso foi final do século passado, início desse século. Né? E 2010, para mim, é um marco, onde nós saímos da 3.0 e entramos na chamada agricultura 4.0, também chamada de agricultura digital. Né? Por quê? Porque nós começamos a incorporar outras tecnologias, como sensoriamento remoto, inteligência artificial, e isso começou a vir para o campo das máquinas agrícolas. Né? E a gente está caminhando para onde? Né? A gente está caminhando, nós estamos em 2025, né? 2030, 2035, por aí, eu acredito, nós já vamos estar na agricultura 5.0, onde a gente vai ter uma robotização muito grande, uma automação muito grande. Então, são marcos. Se você observar, a gente ficou desde o início da humanidade até o século XX ali fazendo agricultura 1.0, 2.0. E, de repente, em pouco menos de 1950 para cá, menos de 100 anos, nós passamos para 3.0, 4.0, estamos chegando a 5.0, porque a evolução tecnológica está muito mais rápida, né? Sim, eu tenho uma palestra que eu falo exatamente isso. Eu falo assim, quem aqui o que vocês acham que é inovação, né? Pergunta assim, né? Sim. Aí eu falo assim, da época de Jesus Cristo até o início de 1900 e pouco, a gente não mudou nada. Tudo igual. Era tudo igual. Em 125 anos nós passamos daquela agricultura para essa agricultura que a gente tem hoje. Quer Isso dizer, aí, cara, é fantástico, um negócio né? rápido Fantástico. Demais, né, cara? Muito E rápido. tudo por conta dessas questões que vocês comentaram, né? De mudanças que foram havendo, de sistema de produção, melhoria, a ciência totalmente envolvida dentro desse processo, né? Porque, eu descobri que se eu tratar a semente é melhor. Eu descobri que se eu colocar em cima da palha é melhor, né? Então tem um monte de coisa aí, né, cara? E só pegando um gancho na sua fala aí, Paulo, a ciência é muito importante. Nós temos que acreditar na ciência sempre. Por quê? Todo o desenvolvimento que nós estamos tendo agora é através da ciência. Sim, a inteligência artificial é uma coisa da década do século passado, 1960, se não me falha a memória, nós já tínhamos os preceitos da inteligência artificial. O que nós temos hoje? Tecnologia para poder implementar. Isso aí. E aí é interessante... Principalmente de processamento. Né? Principalmente processamento. Legal, isso torna possível por quê? Porque a gente tem computação em nuvem, por exemplo. A gente tem Big Data. Então, são questões que a gente consegue hoje implementar por conta da tecnologia. E esses dias, conversando num grupo, né, de WhatsApp sobre agricultura de precisão, alguém comentou lá que, nossa, a inteligência artificial é isso, é aquilo, né? E aí um colega que também é professor lá do Sul falou assim, olha, não se esqueça que a inteligência artificial te dá as respostas porque ela usa os nossos trabalhos, que nós desenvolvemos lá na academia. É isso aí. E é isso que eles fazem, eles buscam as informações lá e te dão a resposta, por quê? Capacidade de compilar isso e te dar uma resposta. Exato. Mas se não tiver a ciência por trás, se nós pararmos de fazer as pesquisas em máquinas agrícolas, em genética ou qualquer outra coisa, vai criar um gap aí que não vai ter solução. A inteligência artificial, ela não é inteligente, né? Ela é alimentada com a inteligência humana. Tem um amigo que fala que sim, inteligência artificial é aquele negócio, trash in, trash out, né? Então, se você colocar merda lá no início, vai sair merda lá no final. Claro, né? exatamente. Mas se você colocar coisa boa, vai sair coisa boa. Só que tem sempre um elemento humano para fazer a pergunta certa, né, cara? E aí a gente precisa estimular essa molecada nova aí a fazer as perguntas certas. E nem toda coisa boa está disponível. Exatamente. Ontem também conversando com um colega aqui de uma empresa, ele falou, olha, é aquela coisa, você coloca lá, pede para a inteligência artificial, me faça uma imagem do Homem-Aranha, de um Homem-Aranha plantando bananeira. Ele vai lá e coloca um cara fantasiado de Homem-Aranha de ponta cabeça. E, na verdade, você queria que ele estivesse plantando a bananeira. Sim. Né? Então você precisa explicar para ele o que você quer, plantando a bananeira ou plantando banana. Né? Muito bom, muito bom. Agora eu quero fazer para a gente ir para os finalmente aqui, fazer um exercício de futurologia aqui com vocês, hein? Quando o Manual de Máquinas Agrícolas, que vai ser publicado em 2100, o que vocês acham que vai ter nele, cara? Olha, eu acho que a gente vai estar... Primeiro,
Antes de 2100, nós vamos chegar já na versão digital interativa, tá? Usando inteligência artificial regenerativa, por exemplo. Então, isso eu acho que eu coloquei 2007, foi muito longe. Vamos 40 anos atrás, 2050, vai, 50, 60. Então, acho que a gente vai chegar desse. Já vai ter essa questão de que ele vai ser mais dinâmico, né? A gente quis fazer impresso, por quê? Porque a gente tinha essa necessidade. Você não tem um livro impresso há 40, quase 50 anos. Mas a gente acha que vai ser tudo já uma forma digital, interativa, mas e vai ter que ser interativa porque as mudanças vão acontecer muito mais rapidamente. Nós lançamos no ano passado o volume 1. Esse ano já tem muitas coisas que aconteceram de um ano para cá e que não estão no livro, né? É muito rápido. Então, eu acho que a gente vai estar falando de robôs, né? Certamente, né? Vamos falar de automação com muito mais afinco e algumas questões, algumas máquinas que hoje estão aí, elas não estarão mais. Então, eu acho que vai ser um outro manual, né? Assim como a gente teve lá o manual, os livros do professor Miali, que naquela época era inovação, e hoje nós temos o nosso que segue os preceitos dele, mas é totalmente diferente, são totalmente diferentes. E 2100 ou 2050, provavelmente novos colegas estarão colocando todas essas informações. Eu acho bacana, antes de responder a tua pergunta, Paulo, comentar um pouco, né? O Miali é uma referência aqui, a gente comentou isso no início, mas também a gente teve um fomento muito grande de bibliografia estrangeira durante muito tempo. E agora, qual é a agricultura que realmente é diferente e tem capacidade de expansão? É a nossa. Sim. Então, esse material aqui e o próximo aí, o do 2100, a gente espera que ele também possa mostrar para o mundo, de maneira geral, que é daqui que vai nascer tecnologia. É do Brasil que a gente vai exportar. A gente já exporta tecnologia. Muitas vezes a gente não se dá conta disso. Quanto de tecnologia está sendo exposta hoje aqui na AgriShow, em que quem pensou aquilo foi um brasileiro. E que a gente está levando isso para fora, né? Então, a nossa agricultura é que vai fomentar, e não é à toa que tem muita gente querendo vir para cá, o desenvolvimento de novas soluções. Então, o que eu espero, principalmente, é que esse próximo volume que a gente possa lançar mais à frente tenha cada vez mais tecnologia desenvolvida aqui e que a gente exporte essa tecnologia e exporte o material para realmente levar isso à frente. Além disso, talvez um grande fomento ainda seja no básico, não importa se é daqui a 50 anos ou daqui a 100 anos. O básico sempre bem feito vai ser bem feito. E talvez as máquinas estejam evoluindo de uma forma tão rápida que algumas coisas estão sendo deixadas de lado. Por exemplo, o cuidado com o solo, que muita gente esquece que é o bem mais precioso de uma propriedade rural, é o solo. Então, mudanças de manejo, mudanças de sistemas vão impactar evidentemente nos equipamentos, que a gente lá na frente vai ver coisa nova, mas sem esquecer o básico. Muito bom, pode ir lá. E só para finalizar aqui, a importância desse livro ela se tornou tão grande que nós temos parceiros dos Estados Unidos, do Canadá, de vários locais do mundo nos apoiando no livro. E hoje, conversando com um dos parceiros dos Estados Unidos, eles nos disse: olha, estou esperando ansiosamente a versão em inglês deste livro, porque os Estados Unidos não tem uma obra dessa magnitude para que os produtores possam ter acesso. Olha aí que legal, então, cara. Para você ver o que o Thiago falou, nós estamos fazendo tecnologia, então nós estamos fazendo a diferença aqui no Brasil e isso vai expandir para outros países, com certeza. Com certeza. Muito bom, pessoal. Muito obrigado aí por vocês terem tirado um tempinho aí da agenda. Sei que teve um desencontro ali, né? Vocês chegaram e estavam gravando, mas enfim, graças a Deus deu tudo certo para a gente gravar. Muito obrigado por vocês terem topado esse desafio da gente trocar essa ideia. Mais do que isso, né? Muito obrigado por terem desenvolvido, né? Escrito esse manual. Óbvio, foi a milhares de mãos, né? Muitas mãos, mas com a iniciativa de vocês. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês aí, viu? Gostaria só de deixar registrado o nosso agradecimento ao Grupo Piscin, que é um dos apoiadores desde o primeiro momento desse projeto, né? E quem tiver interessado, esse livro também está disponível à venda na nossa livraria, tá? No site da livraria FUNEP, né? E é isso. E agradecer você pela oportunidade de bater esse papo tão agradável, tão gostoso aqui. Imagino, tá? Tamo junto. Muito obrigado. Agradecer a Piscin pelo espaço, pela oportunidade, pela acolhida.
Agradecer os 22 professores que estão junto conosco na construção desse material, que evidentemente escrever 1.100 páginas, somente 2 não dariam conta. Então, certo, né? Obrigado por estarem junto conosco, compartilhar essa missão. Agradecer as 24 empresas que estão junto com a gente, que além do apoio financeiro, para a gente poder tirar isso aqui realmente do digital e colocar ele impresso, e distribuir gratuitamente para um grande número de universidades e também colocar ele à disposição das engenharias, dos fabricantes, sem dúvida não seria possível sem o apoio das 24 empresas. E agradecer você pelo espaço, pelo bate-papo, foi um prazer estar aqui, espero que a gente possa em oportunidades futuras se encontrar novamente. Bom demais. E antes da gente finalizar, como que quem está ouvindo a gente aqui agora pode acompanhar o trabalho de vocês? Pode seguir nas nossas redes sociais, né? lama.nesp.br, a minha. gtm.agrícola. Bom demais. Lembrando que o Lama é com 2 M's, tá? Não é a Lama, é o Lama, né? Com 2 M's, então lama.nesp.br. Bom demais. E Thiago Franceto, @Thiago Franceto também. Boa, muito bom, muito bom. E aí, pessoal, vai estar disponível, né, na livraria FUNEP. Vou tentar deixar na descrição do episódio, né, o link para quem quiser adquirir. E bom proveito, né? Tem muita coisa aqui. E para você que ouviu ou está vendo esse episódio aqui no Raízes do Agro, eu tenho certeza que você viu valor nessa conversa que a gente teve aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Raízes do Agro ele vai crescendo à medida que você participa com a gente desse processo. Então siga o Raízes em todos os agregadores de podcast também, no Agro Resenha Podcast. E mais que isso, siga o Grupo Piscin lá nas redes sociais, só buscar por @Grupo Piscin no Instagram, Facebook, no LinkedIn e também no YouTube. E acesse o site do Grupo Piscin, www.piscin.com.br. Eles mantêm um blog lá no site também e, obviamente, entrar lá para entender um pouquinho mais das tecnologias que eles estão desenvolvendo aí, tá certo? Pessoal, muito obrigado de novo. Sempre finalizo meus episódios com uma frase muito sabedoria que pode estar talvez no volume 3, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Muito bom, muito bom. Muito bom, pessoal. Valeu.